bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui quem está falando é o professor Vinícius com mais uma aula de filosofia para os meus alunos do ensino médio do segundo ano e do primeiro ano do ensino médio. Porém, se você não for meu aluno e estiver aqui nesse vídeo, pode assisti-lo à vontade, sem problema nenhum. Eu espero que você goste do conteúdo, tal como eu espero que os meus alunos gostem também do conteúdo que eu estou produzindo aqui para eles, tá bom? Então vamos lá. Eu coloquei essa imagem aqui do detetive Basil do filme As Peripécias de um Ratinho Detetive da Disney para já dar uma pista do que a gente vai comentar aqui nessa aula, que vai ser sobre argumento dedutivo e argumento por analogia. E por que eu vou falar desses assuntos aqui? Porque esses assuntos eles foram citados na aula anterior, né? Principalmente o argumento dedutivo. Eu dei uma pincelada aí sobre o que é o argumento dedutivo, e já que eu vou aprofundar aqui nesse vídeo, eu vou aproveitar para falar um pouco do argumento por analogia, né? Então vamos lá. O que significa a palavra dedutivo? É comum ver a palavra dedutivo sendo usada em diferentes situações do cotidiano, né? O dicionário atribui o seguinte significado a ela: concluir algo pelo raciocínio, inferir. Ou seja, esse é o uso mais conhecido de dedutivo, que vem pela palavra deduzir. Mas quando falamos em argumento dedutivo, estamos dizendo outra coisa com o dedutivo, né? No uso comum, deduzir significa tirar uma conclusão. Já na lógica, deduzir significa tirar uma conclusão que é necessariamente verdadeira se as premissas forem verdadeiras. Então, o que vem a ser o argumento dedutivo? O argumento dedutivo é aquele no qual a conclusão se segue necessariamente das razões ou premissas. E o que é uma premissa? Eu acredito que eu já expliquei isso na aula anterior, mas eu explico aqui novamente de outra forma, para ficar mais claro para vocês. A premissa é aquela sentença clara e objetiva que nos traz uma informação. E essa sentença clara e objetiva colocada em uma determinada ordem nos faz tirar uma conclusão dela, né? Isso que é a premissa. Isso quer dizer que, se as premissas forem verdadeiras, a conclusão também será verdadeira dentro do argumento dedutivo, pois não existe a menor possibilidade de que seja falsa. Esse é o tipo mais forte de argumento que existe, porque se aceitamos as premissas, também temos que aceitar a conclusão, né? E como exemplo de argumento dedutivo, eu vou colocar aqui o mesmo exemplo que eu coloquei na aula anterior, quando eu estava falando de silogismo, que é o silogismo do Sócrates é mortal. Temos aqui a premissa 1, todo homem é mortal. A premissa 2, Sócrates é homem. E a conclusão, Sócrates é mortal. Né? E é impossível que a conclusão de que Sócrates seja mortal seja falsa, se as premissas forem verdadeiras. Ou seja, se todos os homens são mortais, e Sócrates é um homem, ele também deve ser mortal. Negar isso seria cometer o que chamamos de contradição. E como podemos perceber, é possível verificar que no argumento dedutivo a conclusão está implícita nas suas premissas. Ao tirarmos uma conclusão de forma dedutiva, o que estamos fazendo é tornar explícita a informação já presente nas premissas. Vamos verificar novamente a argumentação que leva à conclusão: Sócrates é mortal. Premissa 1. Todo homem é mortal. Premissa 2. Sócrates é homem. Conclusão: Sócrates é mortal. Como a gente pode observar, né, a informação ela já está implícita nas premissas, né, e a conclusão só torna isso explícito para a gente, só traz à luz o que o Sócrates, por ser homem, é mortal, né? Só revela isso de forma mais clara para a gente, deixando assim a conclusão de forma explícita, né? Como podemos ver, a conclusão Sócrates é mortal já está presente de forma subtendida na informação contida nas premissas do argumento. E por isso que
A conclusão de forma dedutiva, né, ela torna explícita a informação já presente nas premissas. O que define um argumento dedutivo de forma inconfundível é o fato de ser o único tipo de argumento que gera certeza absoluta, em aspas, né? Porque a gente viu na aula anterior que a lógica, que os instrumentos da lógica não quer dizer que seja verdade, né? Mas é um instrumento para se chegar a uma verdade. E esse argumento dedutivo, ele é um dos únicos argumentos que ele dentro desses instrumentos da lógica que gera essa certeza absoluta, né? Ou como se diz na lógica, que a conclusão é necessária. Todo argumento dedutivo vai ter uma conclusão necessária. E aqui a gente já pega um pouco também da ligação disso com a matemática, né? A gente vê silogismos dedutivos em operações matemáticas, como por exemplo 1 mais 1 igual a 2, na premissa temos um objeto, premissa 2, que somado a um outro objeto, vamos ter dois objetos, né? Então a gente já vai ver a ligação aqui desse tipo de argumentação com a própria matemática também. Mas aí vem a dúvida, pode vir uma dúvida de vocês, né? Porque na aula anterior eu apresentei uma falácia, né? Que é a falácia do Stevie Wonder ser Deus e o amor, né? Que essa falácia dizia o seguinte: premissa 1, o amor é cego. Premissa 2, Deus é amor. Premissa 3, Stevie Wonder é cego. Conclusão, Stevie Wonder é amor e, portanto, é Deus, né? Se o argumento dedutivo ele traz uma certeza absoluta, por que esse argumento aqui, eu falei que ele é uma falácia? Vamos descobrir isso mais adiante, né? Como eu falei na aula anterior, aquele argumento era uma falácia, né? Mas por que, se ele me parece ser um argumento dedutivo, visto que a conclusão foi dada por tornar explícito que já está dentro das premissas? Logo, aquilo é uma certeza absoluta. É que existem outros tipos de argumentação que podem até parecer dedutivas, mas não são, como no caso da falácia apresentada na aula anterior, né? E, ou seja, temos também o argumento por analogia, né? E aí que eu aproveitei o gancho, né? Já que eu estava falando dedutivo, a gente traz também o argumento por analogia. Esse tipo de argumentação, ela pode ser tanto verdadeira quanto falsa. E o que vem a ser um argumento por analogia? Um argumento por analogia é um instrumento importante para entendermos o mundo em que vivemos e como devemos agir em relação às pessoas com as quais nos relacionamos. Esse tipo de raciocínio é muito comum em áreas de ciências humanas, como filosofia, o direito, política e dentre outros assuntos, né? Ética, moral e etc. Praticamente em qualquer debate será usado um ou outro argumento por analogia. Para entender o que é e como avaliar esse tipo de argumento, o primeiro passo é compreender o que significa fazer uma analogia. Então, o que vem a ser uma analogia? Segundo o dicionário, analogia é um substantivo feminino que significa 1. Relação de semelhança entre coisas ou fatos distintos, ou 2. Biologia, semelhança funcional entre órgãos de diferentes estruturas e origens embriológicas, como as asas de insetos e as de aves. Então, como a gente pode começar a perceber pelo dicionário mesmo, né? Fazer uma analogia é estabelecer relações de semelhança entre objetos ou fatos diferentes. Ou seja, um exemplo desse tipo de argumento é o seguinte. Eu vou usar aqui um silogismo da Idade Média, que traz duas premissas, que são: premissa 1. Um relógio é um objeto complexo que, para existir, necessita ser criado por um ser inteligente. Premissa 2. O mundo é tão ou mais complexo que um relógio. Portanto, conclusão, o mundo também precisa de um criador inteligente, ou seja, um Deus que o tenha feito. Observe no argumento acima que nas premissas é estabelecida uma relação de semelhança entre um relógio e o mundo, ao se afirmar que ambos são complexos.
Com base nisso, se estabelece uma segunda semelhança, a conclusão de que ambos possuem um Criador. E na falácia que eu passei na aula passada, é utilizado justamente o argumento por analogia, como podemos observar novamente aqui, né? Premissa 1, o amor é cego. Premissa 2, Deus é amor. Premissa 3, Stevie Wonder é cego. Conclusão, Stevie Wonder é amor e, portanto, é Deus. Como a gente pode observar aqui, nós estamos fazendo uma analogia. Esse silogismo ele é um argumento por analogia. Né? Porque eu estou fazendo uma analogia entre o fato do Stevie Wonder ser cego com a questão do cego do amor, né? Do amor ser cego. E assim, fazendo uma analogia também com a questão de Deus é amor, né? E tirando dessa analogia a conclusão, já que Stevie Wonder é cego e o amor é cego, e já que o amor é cego e Deus é amor, logo Stevie Wonder é Deus. Entenderam? E isso pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Aí a gente tem que analisar. E como a gente analisa isso, eu vou dar um instrumento que pode nos ajudar a analisar esse tipo de argumentação. Né? Vou dar mais para frente. Se analisarmos o argumento por analogia, vamos observar geralmente a seguinte estrutura. Ele tem uma premissa, né, que é A é semelhante a B no aspecto X, e na premissa 2, A tem Y. Né? Ele tem... O A tem algum aspecto de Y, né? De alguma outra coisa que a gente quer analisar aí e provar que por analogia aquilo se torna verdadeiro, né? E por isso que a conclusão, portanto, B também tem algo desse Y. Logo faz relação àquela situação apresentada dentro do argumento, né? Os argumentos anteriores, tanto da aula quanto do relógio, e o criador que procura provar a existência de Deus, tem exatamente essa estrutura. É importante lembrar que simplesmente estabelecer uma analogia entre dois objetos ou acontecimentos não basta para termos um argumento por analogia. É necessário que uma inferência seja feita a partir dessa analogia, ou seja, que uma conclusão seja extraída dela. Ou seja, o que é uma inferência? A inferência é a conclusão que a gente tira da argumentação, das premissas. Também é válido lembrar que esse tipo de argumentação pode ser tanto verdadeira quanto falsa. Né? Porque vocês podem estar pensando, então todo argumento por analogia ele vai ser falso? Não, nem sempre ele vai ser falso. Nem sempre ele vai ser inválido, ele pode ser válido e ele também pode ser verdadeiro, ele pode ser falso, ele pode ser inválido, né? Cabe nós analisarmos. E como avaliar se ele é falso ou verdadeiro? Né? Dizendo em poucas palavras, ao identificarmos que estamos diante de um argumento desse tipo, é necessário fazer uma pergunta para saber se o argumento é bom ou não, válido ou não, verdadeiro ou não. Sendo essa pergunta, não existe alguma diferença relevante entre os objetos ou eventos comparados que invalidem a conclusão? A gente deve fazer essa pergunta para as premissas, né, para o argumento em si, né, para a gente tirar a conclusão de que ele é válido ou não. Argumentos por analogia só se sustentam quando a analogia é aceitável. Por isso é importante fazer essa pergunta ao ser confrontado com um argumento desse tipo. E por essa aula é só. Eu espero que vocês tenham gostado aqui do conteúdo, que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre argumento dedutivo e também sobre o argumento por analogia, né? Espero que esse conteúdo seja útil para vocês. Tenham um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Muito obrigado por assistir.